O quarto erro que te atrapalha, que você comete e pode te impedir mesmo de falar inglês, tá? Querer pronunciar tudo certo. Guys, eu falei para vocês que eu já percebi isso lá nos grupos. Eu mandei uma atividade em PDF ontem das técnicas que a gente aprendeu ontem, que todo mundo amou, falou, teacher, consegui fazer, que sensacional, ótimo. Só que eu já percebi na hora que o pessoal começou a ficar preocupado com a pronúncia. Será que eu tô falando certo? Teacher, e se eu estiver falando errado? E agora? Meu Deus, como é que eu vou saber se eu estou falando certo ou não? Teacher, não tem como você deixar um áudio com todas as frases, não teve? Você viu lá quem está no grupo? Alguém pediu, né? Em vários grupos pediram. Teacher, manda áudio, tem como deixar áudio? Será que, né, aquela insegurança, e agora? Como é que eu vou fazer? E se a minha pronúncia estiver errada? Então, guys, deixa eu comentar algo com vocês. O que é importante você saber? Primeira coisa, a comunicação. O que é comunicação? Eu falar e você me entender, você falar e eu entender você. Isso é a comunicação, tá bom? Porque as pessoas confundem comunicação com comunicação perfeita, fala perfeita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A comunicação é, eu quero falar com você, e eu uso uma maneira de me comunicar a qual você vai me entender e vice-versa. Isso é comunicação. De repente, nessa comunicação não vai estar tudo exatamente certo, perfeito e tá? Mas vai ter uma comunicação. Eu vou ser entendida e eu vou te entender. Isso é a comunicação. Então, o que você precisa entender? Essa comunicação precisa estar, ela está, na verdade, precisa não. A comunicação está acima da pronúncia. Imagine que aqui é a pronúncia e aqui é a comunicação. A comunicação está acima da pronúncia e não a pronúncia acima da comunicação. Por que eu estou falando isso? Se eu coloco a pronúncia acima da comunicação, o que acontece? Eu só me comunico se a minha pronúncia ficar perfeita, não é? Tá, só que a comunicação tá acima, não falei para você que tá acima? Aí o que acontece? Mudou o jogo agora, guys. Eu primeiro me comunico independente de como está a minha pronúncia. O quê? What, teacher? Como assim? Vou repetir, presta atenção. Eu primeiro falo, me comunico com você e você comigo, e depois, tá? Depois a minha pronúncia, eu fico preocupado e ai, se tá certo, se não tá, com a minha pronúncia. Se eu faço o contrário, guys, se eu coloco a pronúncia como algo principal, né, algo acima da comunicação, sabe o que vai acontecer? Você não vai falar inglês. Porque, ó, o pessoal começa a pensar o seguinte, já passou na sua cabeça algo do tipo, eu só vou falar inglês com alguém, ai, a hora que a minha pronúncia estiver melhor. Isso pode acontecer por conta de situações, como a Marta mencionou, né? Situações onde a pessoa foi ridicularizada, a pessoa tiraram sarro, ficaram corrigindo a pessoa na frente de várias outras. Infelizmente, eu já digo professor, amo todos os professores, mas infelizmente, às vezes, essa chega a ser uma conduta até de um professor de idiomas. Não estou falando só de inglês, não, tá? Eu já passei por isso, eu já fui corrigida de pronúncia em aula de inglês, na frente de todo mundo, por um professor de inglês, porque na verdade, às vezes, o profissional faz isso, o professor faz isso, porque na ideia dele, na concepção dele, ele está ajudando o aluno. Eu vou corrigir para ele falar o certo. Só que, guys, quando a gente está aprendendo a falar o idioma, a correção tem que ser algo muito, 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 muito bem trabalhada, de uma forma muito cuidadosa, porque ela pode ser desastrosa, tá? O pessoal do time Teacher G, né, já sabe mais ou menos como funciona, mas quando a gente está desenvolvendo a fala, eu particularmente, por toda a base de estudo que eu tenho feito
para ajudar cada vez mais o meu aluno, eu não corrijo a fala dele nesse momento. Eu vou te explicar o porquê, tá? Quem já conviveu com crianças vai conseguir visualizar o que eu tô falando. A criança, quando ela começa a falar, vamos colocar uma média aí de 2 anos. Antes disso, ela já tá falando um monte de coisa. Ih, já tá pedindo comida, já tá pedindo água, já tá, né, falando várias coisas. Mas vamos colocar uma média de 2 anos, uma idade onde a criança já tá se comunicando com várias outras pessoas, inclusive. Não só com o pai, com a mãe, mas ela já tá, né, já tá conversando, já tá falando. E criança fala até os cotovelos, né, falam muito. Né, gostam de estar conversando, são curiosos, tá. Se você começar a corrigir a fala de uma criança enquanto está sendo desenvolvida, ela tá falando um monte de coisa errada, não tá? Ou a criança com 2 anos já tá falando lá tudo perfeitinho. Não. Com 6 anos tem muitas coisas ainda sendo ditas erradas. Gente, na fase adulta a gente fala um monte de coisa errada, um monte de pronúncia, um monte de coisa errada. Enfim, quando a gente começa a corrigir uma criança, quando ela está no desenvolvimento da fala, isso não é só para aprendizagem de outro idioma não, tá, gente? Na pedagogia, na minha formação de pedagoga, né, a gente também trabalhava isso, né, em relação à fala e correção e outras coisas, mas quando você começa a corrigir a fala de uma criança ainda em desenvolvimento, pode acontecer 2 coisas principais aí. Uma é, você pode gerar um bloqueio na fala da criança, tá? E ela pode retardar a fala dela, a fala no idioma dela mesmo, não tô falando nem de outro idioma. Ou, se você está fazendo correção de algumas palavras especificamente, ela pode abandonar essas palavras, ela tira essas palavras do vocabulário dela. A mensagem que você passa para a criança quando você está corrigindo ela no desenvolvimento da fala, não é cabelo, é coube. A mensagem é, seu burro, seu idiota, são termos pesados, né? Mas é a mensagem que chega para a pessoa. Você não sabe falar isso aqui? Né? Por quê? Na verdade, a fala está sendo desenvolvida. Aquela correção não é para ser feita naquele momento, né? A correção da fala, da pronúncia, ela precisa ser feita, mas não naquele momento. Ela é feita posteriormente e também não dessa forma em hipótese alguma, de jeito nenhum. Se você que é pai, mãe, convive com criança, cuidado na hora de corrigir coisas do tipo da criança. Isso pode, assim, afetar seriamente o desenvolvimento da fala. Se você fica o tempo todo, viu, não é assim que fala, não é assim que fala, não é assim que fala, não é assim que fala. A criança logo pensa, não sei falar, não vou nem falar mais. Ela começa a diminuir a fala, até podendo chegar a um ponto de travar, bloquear a fala mesmo. De ter casos assim graves, sérios, e com o inglês acontece a mesma coisa, tá? Ou a pessoa começa a abandonar algumas palavras, o que eu vejo frequentemente acontecer. Quando eu vejo alguém que está começando a trabalhar comigo, que estou começando a ajudar a falar inglês, e já fala para mim, essa palavra eu nem falo, porque não sei o quê. Eu já logo penso, aconteceu alguma coisa aí que ela foi tentar falar, alguém expôs num momento inadequado, alguma coisa aconteceu aí. Então ela já começa a tirar algumas palavras do vocabulário dela. Ela prefere nem falar, porque ela já pensa, se eu falar, eu vou falar errado. Então eu vou nem falar, tá? Prefiro nem falar, porque se eu falar, eu vou falar errado. Segunda situação, né, falando do inglês agora, a trava é tão forte que ela deixa até de falar mesmo. E eu não vou conversar inglês com ninguém porque eu vou falar errado. Então, primeiro eu vou aprender a falar e aí depois eu vou falar inglês com alguém. As pessoas falam o seguinte, Titi, mas sabe o que acontece? Me argumentam com o seguinte, quando eu não consigo convencer a pessoa, né, no argumento, ela logo me diz, mas é que eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade com a pronúncia, teacher. Então, eu vou te falar que isso é um mito. Por quê? Existem algumas coisas que vão ajudar muito você a melhorar sua pronúncia, como conhecer sons, a fonética, isso vai te ajudar muito. Só que você precisa entender que tudo isso é um processo, né? É uma parte do que vai me ajudar com a pronúncia. Não é tudo, é uma parte do que vai me ajudar. Primeiro, eu preciso falar para depois eu melhorar a pronúncia.
Só que as pessoas querem fazer o contrário. Elas primeiro preferem melhorar a pronúncia para depois falar. O mais importante é você entender que primeiro você precisa falar. Se você não fala, porque está esperando a sua pronúncia ficar boa, não vai rolar. Assim, eu sou muito de jogar real, né? Quem me conhece sabe. Você não vai falar nunca. Nunca você vai falar. Porque não existe esse processo da fala. Eu primeiro falo e aí eu vou melhorando a minha pronúncia. E é um processo. Gente, até hoje, e eu sei que isso vai ser, acho que até enquanto eu estiver ensinando as pessoas a falar inglês, eu ainda trabalho para melhorar minha pronúncia. Eu ainda busco informação para melhorar minha pronúncia. Porque tem coisas ainda que eu preciso melhorar. Na minha pronúncia tem sons que eu preciso melhorar. Então é um processo. Mas se eu não falo, não tem. Como é que você vai pronunciar melhor se você não fala? Vai pronunciar melhor o quê? Se a sua fala ainda nem sai. Percebe a diferença aí? Então eu vou falar com alguém quando eu melhorar minha pronúncia. Você nunca vai falar com ninguém. Primeiro que você nunca vai achar que a sua pronúncia é boa o suficiente. Segundo, se você já não estimulou essa fala, ela não vai acontecer. Essa fala não vai acontecer. E aí a pessoa se prende nisso. E não fiquem esperando falar perfeito para falar, porque você não vai falar se você fizer isso. Porque a perfeição, ela é um processo. Eu não sei se a gente chega lá na perfeição, né? Será que é possível chegar na perfeição? Né? Se eu esperasse falar inglês para falar inglês perfeito para então falar ou ensinar, eu ia estar até hoje talvez sem falar e sem ensinar inglês, principalmente sem ajudar as pessoas a falarem inglês, porque essa perfeição, gente, a gente vai buscando, vai melhorando. Eu falo que é um processo e um progresso contínuo. O que eu tenho que ter como meta? Um progresso contínuo, né? Agora, eu preciso estar perfeita para poder falar, aí complicou, porque daí você não vai falar. Gravem isso. Guys, thank you. Bye bye, guys.